Oi pessoal, tô aqui fazendo uma postagem hoje justamente sobre a questão da castanha do Pará, ou conhecida como castanha do Brasil. Minha bateria tá baixa, eu já vou falar rapidinho sobre ela, por que você deveria usar essa castanha aqui, tá bom? Então tem vários benefícios, mas já vou te dizer de cara aí que se você sofre com hipotiroidismo ou alguma questão, uma disfunção da tireoide, você deveria fazer uso da castanha do Pará, da castanha do Brasil. E eu vou te falar muitos benefícios dela agora. Mas vou começar falando sobre esse de forma bem específica, porque a castanha do Brasil, ou a castanha do Pará, como você conhece, ela tem muitos minerais, esses micronutrientes. E um desses micronutrientes é justamente o selênio. E o selênio, entre os alimentos que nós temos, os alimentos naturais, a castanha, né, essa aqui, ó, ela tem uma abundância de selênio muito maior que outros alimentos. Então isso auxilia demais a formação, né, desses hormônios que seria o T3 e o T4, que é justamente em relação à glândula da tireoide, que produz esses hormônios. Então se você tem alguma falta, ou a sua tireoide ou esteja alta, ou esteja baixa, ou seja por falta de selênio, você deveria fazer uso da castanha do Pará. E eu vou já te falar como você pode fazer uso, tá bom? Outros benefícios que ela tem. Ela é da classe das oleaginosas. E se você sabe as classes das oleaginosas, das castanhas, nós temos outros. Nós temos nozes, nós temos avelã, nós temos macadâmia, nós temos amêndoas, né? Nós temos castanhas. Então nós temos já falei avelã, amêndoas, né? Nós temos uma série de alimentos oleaginosos que nós encontramos. Lógico que ele, por vezes, não são todos muito acessíveis, mas a gente vai comprando os que são mais acessíveis, tá bom? Ó, tem o hipertiroidismo porque abordam somente mas Cris, eu tô falando pra você que pode utilizar a castanha do Pará. É falado muito mais do hipo porque ele é mais comum, tá bom? Mas também pode utilizar, porque também é uma disfunção na tireoide, tá bom? Vamos lá, tá falando um pouquinho mais. A castanha do Pará, ela vai promover outros benefícios para o seu organismo. Ela vai promover, por exemplo, vai diminuir aqui, ela vai dar uma saúde do coração, ela vai diminuir o LDL, né? O colesterol, o que nós chamamos de colesterol ruim, que na realidade ele tem que estar dentro dos parâmetros, ele não é colesterol ruim. Mas às vezes nós temos na nossa alimentação, nós aumentamos demais o LDL, e aí o colesterol total também. E aí a gente fica com excesso de gordura no nosso organismo. Normalmente o nosso fígado não está conseguindo metabolizar tudo isso. Isso é ruim, daí começa a produzir muito mais gordura do que deveria. Então, quando nós temos uma alimentação mais equilibrada também dentro das castanhas, que precisa sim comer com moderação, mas nós vamos aumentar o HDL, que é o nós falamos aí que seria o colesterol bom, né? Um colesterol que nós queremos que esteja um pouco mais alto. Então isso é muito interessante. Então nós poderíamos fazer sim, fazer uso da castanha do Pará de uma forma mais abundante, tá bom? Outra questão, isso são todos, né? Mas eu trouxe aqui dois pontos bem interessantes que eu quero abordar com vocês. Primeiro que a castanha ela também tem vitamina E, ela é boa para a pele, tá bom? Muito boa para a pele. E ela ajuda você, ela tem um fator anti-envelhecimento, ou seja, você não vai ter um envelhecimento fora do comum, você não vai promover, poxa, eu tô com 40, pareço ter 60 anos, isso não vai ocorrer. Quando você faz uso das oleaginosas, ela dá um bem-estar para sua pele. Peraí, meu cacau. Outra coisa também é que ela acaba tendo arginina. Arginina, como nós já sabemos, ele é um aminoácido, tá bom? Arginina. E é onde que eu encontro esse aminoácido presente? A arginina tem muitos benefícios. Como que nós comemos? Primeiro, quem é praticante de atividade física até faz uso da suplementação e não precisaria, gente, não precisaria ficar suplementando arginina através aí de concentrados. Se você pode triturar a castanha, tritura a castanha, pega uma colher de sopa por dia e coloca dentro de um shake. Normalmente a gente indica umas 2 unidades por dia, mas depende do caso. Então se você vai comer só ela, até 4 unidades, 5 unidades, ok, beleza? Então assim, você triturou essa castanha, uma colher de sopa no seu shake, ela é suficiente já, se você faz isso uso por dia. E a arginina é um grande antioxidante, tá? Tem uma saúde aí muito forte em relação à saúde do nosso corpo e do nosso coração. E vai auxiliar, é vasodilatadora
mas também tem essa questão da massa magra, que às vezes a gente perde a construção de massa muscular. Então a arginina é muito bem vista por isso. E uma outra substância que tem também, que é um composto metabólico, que nós também vamos ter aqui, é o resveratrol, tá bom? Que hoje é conhecido muito, porque ele não tem já, não é na abundância na castanha. A abundância dele está mais nas uvas, né, uvas roxas, suco de uva integral. Você encontra muito mais resveratrol. Porém, o resveratrol você também encontra na castanha, numa quantidade menor, ok, mas não tem problema, porque a sua alimentação vai ser super equilibrada. Então, você com uma alimentação equilibrada, sabendo distribuir durante o dia bem esses alimentos, ótimo. Então, você pega uma colher de castanha triturada e coloca num shake, você já vai ter esse benefício, um benefício muito natural, um benefício anti-inflamatório, sabe? Você vai desinflamar o seu organismo, é rico em antioxidantes. Então, já falei pra você que a castanha tem selênio, a castanha tem arginina, a castanha tem resveratrol, deixa eu ver qual que mais eu trouxe aqui. Ah, vitamina E. A castanha também tem zinco. Zinco é um micronutriente, um mineral muito importante para proteção neurológica. Então, quando a gente trabalha com zinco e selênio, nós temos uma prevenção, vamos assim colocar, em doenças, em demência, Parkinson, doenças mais com relação mais neurológicas, tá bom? Então, ela é muito indicado para Alzheimer, muito indicado para pessoas que estão aí mais depois dos 55, 60 anos, já deveriam fazer uso. Não precisa suplementar, como eu disse anteriormente. É só você fazer o uso da castanha, tá bom? A gente agradece, o corpo agradece. Tem polifenóis, tem flavonoide, deixa eu colocar aqui, é ótimo pro cólon, é ótimo também para quem quer prevenir câncer de mama, próstata, tá bom? Então, deveriam fazer mais uso da castanha. Acho que a castanha ela é pouco utilizada porque normalmente nós achamos que ela é cara, mas quando nós realizamos uma troca alimentar de uma forma equilibrada, ela não fica cara. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar os alimentos que fazem mal. Então, se eu te perguntasse assim hoje, rápido, quais os alimentos que eu deveria retirar, tá? Quais alimentos eu deveria retirar do meu dia a dia que eu compro e me fazem mal? Quem sabe você esteja pensando aí na margarina, quem sabe você esteja pensando na manteiga, quem sabe você esteja pensando no requeijão, e que você tira esses alimentos e você pode acrescentar o que você gastaria nele numa quantidade de castanha, tá bom? Quando nós começamos a fazer uma troca alimentar, nós nos sentimos saciada por mais tempo, porque os alimentos integrais dão saciedade, então a gente também come menos. Um outro fator bem interessante, que não é agora que eu tô falando dele, mas a gente pode até brincar aqui, que bom, Alex, tá bom, Alexa? Obrigada, querida. O que nós poderíamos fazer também? Nós poderíamos pensar o seguinte, lembra que eu falei de jejum intermitente para vocês? Jejum intermitente, ele tem vários fatores importantes que eu quero trazer semana que vem para nós. Até porque nós vamos entrar no Fitonutri com a minha turma do DBB, e eu quero estar falando mais sobre o jejum intermitente. Daqui 40 dias a gente vai terminar esse módulo com elas e entra no Fitonutri. E aí, o que o jejum intermitente nos traz de bom? Vários, né? Faz com que o nosso metabolismo comece a funcionar, faz com que alguns hormônios que ficam quietinhos funcionem. Mas uma das questões também é a própria economia. Não sei se você sabe, a gente come menos. A verdade é essa, se come menos no jejum intermitente. Então, quando você associa uma estratégia, como um jejum, por exemplo, colocando alimentos saudáveis, você sai elas por elas, você também economiza, tá bom? Porque querendo ou não, você tem que comer de forma moderada, não podemos sair comendo o mundo, não dá, tá bom? Não dá. Outra questão também, sabe para quem deveria comer muitas sementes? E aí hoje nós estamos falando da própria castanha do Pará, então anota aí na sua lista de prioridades. Outro dia eu ouvi alguém falando assim, Nutri, você falou sobre a cevada. E eu comprei a cevada. Então, assim, poxa, e isso só foi um dos alimentos que eu falei. Mas sempre vocês mandam um recadinho, Nutri, eu comprei tal alimento porque você comentou. Então, já coloca aí na sua lista sobre a castanha, que você deveria fazer uso dela. A castanha, ela melhora muito o sistema imunológico. Então, pessoas que têm doenças autoimunes, elas são muito beneficiadas quando elas comem mais gorduras e proteínas e diminui a quantidade de carboidratos, tá bom? Carboidratos a gente come os complexos, ok, mas é muito bom quando a gente diminui.
e aumenta a quantidade de gordura e de proteína boa. E eu não sei se você sabe que as sementes, elas são a base de gordura e proteína, tá bom? É um alimento que tem gordura e proteína, então isso é muito bom para nós. Vamos continuar lá. O que eu tava falando? Olha que interessante. Não sei se outro ponto importante, né? A falta de selênio, você sabia que prejudica até o humor e algumas vezes está associada à depressão? Isso, falta de selênio, falta de zinco no organismo. Eu não sei se, né? Às vezes você começa a falar assim, nossa, nós sentimos assim mesmo, né? Nossa, tô tão desanimada. Nossa, tô tão triste, tô tão sem energia, tô sem vontade de fazer as coisas, tá me deixando assim, não tem mais forças. Eu acordo, eu até fico decidida, eu assisto a live, eu até fico decidida, eu saio dessa live com vontade de mudar a minha vida, mas dá 5 minutos depois eu tô fazendo as mesmas coisas que eu fazia anteriormente. Qual estratégia que eu poderia utilizar para melhorar esse aspecto, né? O que eu poderia fazer para melhorar? Bem, a melhor maneira de você melhorar é, querendo ou não, mudando a sua alimentação, porque aos poucos você vai mandando informações para o seu organismo que você está mais disposta, que você está com maior energia, que tem maior disposição, e ao mudar esses pontos, ao mudar esse processo, você também começa a receber nutrientes que estavam em falta. E aí, automaticamente, seu corpo é uma química, vai começar a ter uma melhora na sua disposição. Então, se a situação que você vive em relação, às vezes, depressão, for, preste atenção no que eu tô falando, nutricional, que pode ocorrer, quando nós colocamos teobromina, quando nós colocamos selênio, quando nós colocamos zinco, nós colocamos as vitaminas de uma maneira organizada através das frutas na nossa alimentação, o nosso humor começa a melhorar. Isso simplesmente é fantástico. Isso é fantástico. Então, quem sabe você esteja... aqui depois eu falo essa relação de vermes, tá? Quem sabe você esteja se sentindo mal ou triste ou sem energia, e quem sabe não seja porque as informações que seu organismo está recebendo muito seja excesso de açúcar, excesso de carboidrato, excesso de gordura, e aí não tem, tá faltando vitaminas, estão faltando minerais. Como que ele vai conseguir ter uma formação hormonal adequada? Não consegue. Você entende isso? Não consegue. Então começa mudando a sua alimentação. Agora vamos continuar aqui um pouquinho. Então mantenha o seu cérebro, seu humor, né? Melhore o seu cérebro também. E vamos lá, mantenha os cabelos e unhas saudáveis. Tem 3 componentes aqui, deixa eu ver, 4, que é o selênio, tá? Que a gente tá falando até agora, porque assim, entre os alimentos, a castanha, ela é tipo fantástica em ter selênio. Se você não sabe, o alimento que tem selênio, coloca a castanha do Pará. É tipo assim, o alimento que mais tem selênio é a castanha do Pará, tá bom? Então, selênio, zinco, ômega 3, não tem, ó, vamos lá. O que mais tem ômega 3 é a linhaça triturada, mas a castanha também tem ômega 3, tá bom? Não em abundância, mas tem. O que mais tem selênio é a castanha, mas a linhaça também tem, não em abundância, mas tem. Então, a gente ganha também em questão de usar sempre, quando a gente usa sempre as sementes. Eu sempre falo pra vocês, quando vocês entram em contato em relação à consulta, ou em relação ao DBB, já se organizem, porque o DBB vai abrir agora no final, acho que a gente vai ficar com a última semana de abril e a 1ª de maio com as inscrições abertas do De Bem com a Balança. E vocês estão percebendo que eu estou fazendo turmas, né? Então a primeira turma foi fechada e assim que elas terminarem o De Bem com a Balança, a gente começa no Fitonutri. E o nosso diferencial no De Bem com a Balança, até vou citar aqui o DBB, mas depois vou voltar aqui para as unhas. O nosso diferencial no De Bem com a Balança é que a gente não faz uma dieta, a gente passa o ano inteiro realizando estratégias de mudança alimentar com fitoterapia. Então são programas, não é um único programa. Eu chamo de Bem com a Balança porque o primeiro programa que você faz é o programa de reeducação alimentar associado com a fitoterapia. Associado com shake, suco, chás, tá bom? Mas o que é mais interessante é que você passa o ano inteiro mudando sua alimentação. Então, por exemplo, elas estão terminando, elas estão no 18º dia do De Bem com a Balança do programa de reeducação alimentar. 18º. Terminou esse, nós vamos entrar em 30 dias de fitoterapia, Fitonutri. Então, elas vão recebendo, assim, atividades o ano inteiro.
inteiro. Então é muito legal, tá bom? Mas voltando aqui, onde eu faço a inscrição? Vai na minha bio e se inscreve lá no programa de reeducação alimentar, que eu acho que já te leva pro WhatsApp, tá? Pode ser rico em selênio, zinco, vitamina B, ômega 3 e vitamina E. Então vamos lá? Ele é rico em selênio, zinco, vitamina E, selênio, zinco e vitamina E, é rico a castanha. Mas nós ainda temos ômega 3 e complexo B. Todos essas vitaminas e minerais associados, tá? E gorduras também associadas, ácidos graxos, nós temos uma melhora tanto no cabelo, unha e pele, tá? Então isso é muito legal. Esse calor aqui eu tenho, pode ser isso. Ah, deve ser envelhecimento precoce, deve estar falando assim, que tem 38, parece 40, seria isso? Às vezes, claro que tem que colocar mais filtro solar, e eu concordo com você 100% que áreas mais quentes a gente envelhece mais rápido sim, tá? Mas dá pra colocar bastante fitoterapia aí, bastante água, suco, shakes, aumentar a quantidade de castanhas que a gente tem uma melhora legal, hein? Reduz a pressão alta. Já falei pra vocês que tem arginina. Não falei? Arginina, um aminoácido, mas que também auxilia muito a construção de massa muscular. Então, tá indo pra academia e não tá sabendo o que comer, como pré-treino ou pós, castanha do Pará. Mas também nós temos os minerais potássio e magnésio, que auxilia a relaxar os vasos, tá bom? E aí nós temos um controle que favorece a circulação sanguínea e assim diminui a pressão arterial. Em outras palavras, castanha ajuda a diminuir pressão, ou seja, ajuda quem tem pressão alta. Então você deveria fazer uso de castanhas. Não é pipoca, ninguém sai abrindo assim, ó, comer uma e comer sem parar. Na minha tá bem. Você já comeu castanha velha? É horrível. Antes de ir pra cá, eu tava com umas lá no consultório e eu deixei muito tempo. E eu peguei um pouquinho. Não é a rançosa, é quando ela já tá estragada. Ela fica muito ruim. Tava umas 3, 4 unidades só. Mas castanha nova, ela tem essa crocância aqui, ó. Não sei se tu tá ouvindo, ó. Uma crocância extremamente boa. E ela tem sabor de semente, né? Então ela é mais adocicada. Ok. Já falei pra vocês que favorece o sistema imune. Já falei que ela é ótima pra quem tem doença autoimune, tá bom? Também deveria fazer uso é um dos melhores alimentos para quem tem problema na tireoide, seja hiper ou hipo. Não importa. Tá com problema na tireoide? Faz uso, tá? Porque normalmente a falta de selênio principal e zinco são fatores que mexem com a nossa tireoide, mexem com a quantidade em relação ao hormonal do T3 e do T4, tá bom? E aí, volto a falar que ela vai ser ótima para recuperação muscular, tá bom? Porque ela é rica em proteína. Então, normalmente, a proteína ela vem pós-exercício físico. Não há nada te impede de comer antes também, porque ela tem gordura. Então, ela é muito boa para quem faz exercício físico. Só que é um alimento extremamente calórico. Então, assim, uma colher de sopa ao dia, num shake, é uma quantidade alta. Uma quantidade super alta. Tô pensando que você vai tomar esse shake, você pode colocar, por exemplo, 300 ml de água, daí a pessoa fala, mas não põe nenhum leite? Gente, água com semente não vira leite vegetal? Então você pega 300 ml de água, mas se você já quiser deixar a castanha triturada, é melhor. Pega uma colher de sopa de castanha, ou pega 3 unidades, uma colher de sopa de castanha triturada, coloca ali água, coloca uma colher de aveia, castanha, aveia, água e pode colocar uma banana, por exemplo, e um pouquinho de mel. Toma e vai pra academia. É assim, é um energético e é um pré-treino muito bom. Você vai malhar, ó, por horas e não vai ter problema em relação a desgaste. Horas não, né? Eu tô exagerando aqui, mas vai malhar com muita energia, tá bom? Se você faz aí 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, e não vai ter um desgaste muscular assim. Então, para repor a energia muscular, porque você já fez isso como pré-treino.
tendo uma alimentação, entendendo que você está cuidando do seu almoço e do seu jantar, tá bom? É um alimento bem com bastante gordura, nós temos 66,6 gramas, em torno, 67 gramas a cada 100 gramas, 66 é de gordura. Deixa eu ver a questão de proteína. 14 de proteína. De carboidrato, super baixo de carboidrato, 2,9. Fazendo da castanha um ótimo alimento para quem tem doença autoimune, que tem que diminuir normalmente o carboidrato, tá bom? Tem 5,3 gramas de fibras. Aí tem complexo 1, vitamina B1, B2, B3, B6, B9. Tem potássio, magnésio, selênio. Já falamos, né? Zinco, ferro, tá? Quem sofre com anemia também pode fazer uso da castanha, quem, né, tô com baixo ferratina, por exemplo, tá bom? Ou baixo ferro. Deixa eu ver. Como armazenar, né? Como armazenar? A gente tem que colocar em pote de vidro, tá? Fechadinho, onde não pega. Normalmente me fugiu aqui o termo. É hermético isso, fechados, potes herméticos, tá bom? Fechadinhos. E aí, ou potes assim, igual o meu também, assim, não tem problema, de rosca, ok? Você pode fechar. Desde que não tem glúten, castanha não tem glúten. Desde que não pegue luz solar, ok? Deixa eu ver mais aqui. Então, assim, tem que ficar fechado, não pode pegar luz solar, consuma. Eu comprei, por exemplo, nós compramos nozes, macadâmia, compramos amêndoas, castanha de caju do Pará, compramos algumas castanhas. E eu não tinha todos os potes para deixá-las. Então eu escolhi colocar a castanha de caju do Pará e de nozes, que eu tenho uma quantidade maior, nos potes que nós já estamos consumindo. E quando meus outros potes sobrarem, que eu já terminar de usar minhas sementes, eu vou repor com as castanhas que eu comprei. Onde eu armazenei essas castanhas, então? Eu armazenei no freezer, né? Não sei se você sabe que sementes no freezer não estraga, não perde a crocância, ela não congela. Então, assim, se você comprou muita semente, armazena no freezer, tá bom? Cuidado, quando se come demais, muita, vai ter o aumento do peso, tá? Diabetes não tem problema se você come por unidade, 1, 2 ao dia. O problema é se você come muito, é isso que eu tô falando. Não pode comer qualquer em excesso, pode causar vários problemas. Pode causar infecção, pode causar intoxicação hepática, renal. É muita castanha porque é muita proteína, né? É muita proteína e muita gordura. Vocês ouviram falar aqui, principalmente gordura. Então a gente tem que comer por quantidade. Então a quantidade normal que a gente come aí, uma quantidade bacana que a gente come. Eu gosto muito de falar o seguinte: pega uma colher de sopa e põe na castanha do Pará, põe nas nozes, na avelã, puxa aquela colher de sopa e vê quantas contém ali na colher de sopa. Normalmente é a quantidade que a gente pode por dia. Uma colher de sopa, essa minha castanha aqui tá quebrada. Então, se eu pegar eu não tô com colher de sopa agora, se eu pegar uma colher de sopa, vão 4 unidades, que vai equivaler 2 inteiras. Normalmente a colher de sopa, se eu colocar numa pequenininha de avelã, ou que é tipo amendoim, ou de amendoim, você vai conseguir umas 8 unidades. Então, é normalmente a quantidade que se pode por dia. Então, a colher de sopa, ela te dá um parâmetro da quantidade que você poderia comer. Então, normalmente é uma colher de sopa por dia. Aí você vai saber, se a sua castanha é menorzinha, vai vir 3 castanhas. Se a sua castanha do Pará for grandona, vão vir 2 castanhas. Porque às vezes eu falo 2 castanhas do Pará. Não sei se vocês já viram que tem umas castanhas enormes e tem outras pequenininhas. Então, utiliza a colher de sopa como medida, tá bom? Quando eu falo também uma colher de sopa de castanha triturada, eu sei que vai vir mais castanha nela triturada do que ela nela inteira, mas eu tô pensando que eu tô utilizando por cima de uma banana, num shake, com o propósito de um treino, tá bom? Então, de uma questão de desinflamar o organismo. Bem, hoje o que eu trouxe pra vocês foi sobre a castanha. Tô separando mais alguns assuntos em relação a chás, que vocês sabem que eu amo, mas aqui no consultório e no De Bem com a Balança, o nosso objetivo principal sempre é trabalhar com microbiota, ou seja, o seu intestino. Normalmente, quando a gente tem problemas de saúde, está muito relacionado com a saúde do nosso intestino. E nós chamamos de desbiose, uma desordem intestinal.
Então a gente pode ter várias desbioses. No intestino uma desbiose intestinal. Então o que é desbiose? É uma desordem intestinal, normalmente causada por excesso de remédios e alimentação incorreta, né? E fatores como estresse também. Então quando nós começamos a trabalhar pelo seu intestino, significa que a sua melhora vai ser muito mais rápido, muito mais eficaz, tá? Depois que nós trabalhamos com o seu intestino, nós juntamente trabalhamos com o seu intestino e trabalhamos com as suas enzimas. As enzimas, o nosso corpo produz muita enzima. Então imagina o seguinte, pensa que você é professora. Às vezes você não é professora, mas pensa numa sala de aula, tá? E aí vem uma aluna e fala, Pro, olha pra mim isso aqui. Aí você pega o caderno, aquele caderno caprichoso, nota 10. Nossa, que caderno da hora, que caderno 10. Aí, beleza, você foi ali e falou parabéns. Aí outras alunas também vieram mais 2. Aí você conseguiu olhar. Mas de repente, estão 8. Eu já fui há algum tempo professora. E aí vinham assim, tipo 8 alunos de uma vez só. A atenção que eu dava para um aluno só não era o mesmo que eu dava para 8. Para um aluno eu conseguia dar toda a atenção. Para 8 alunos, eu já não conseguia dar toda a atenção. Eu tinha que organizar rapidamente para eles voltarem para a carteira, para não se tornar uma bagunça. Então eles não tinham todo o resultado que uma pessoa só tem. É lógico, isso em qualquer lugar. Pensa que você entrou num banco e você está perguntando para o atendente, ou para quem está ali, né, para tirar as suas dúvidas, onde fica, onde você paga a sua conta agora que mudou o sistema dos bancos. E ele vai te mostrar o caixa onde que fica o processo. Junto com você entraram mais 3 pessoas ou 4, e cada uma com uma necessidade. Uma quer saber onde fica o gerente, outro o caixa, outra onde vai carimbar para não pagar estacionamento, tá bom? E outra até que hora o banco fica aberto. Como que ele vai conseguir te atender? Quer dizer, vai ser muito mais tumultuado. Ele vai te atender? Vai, mas não com aquela agilidade. Então, quando a gente fala de enzimas, agora vamos trazer isso para o nosso organismo. Nossas enzimas, nós temos várias. E elas trabalham muito bem. Quando a gente coloca 2 tipos de salada, 3 tipos de salada, elas trabalham bem. Quando a gente começa a colocar, eu quero comer só cru, coloca 10 tipos de salada de uma vez só, né? Não é bom, porque é muita informação que elas têm que se organizar ali. Então, não sei se você já ouviu falar que fruta com comida não é bom, né? Primeiro a gente come salada. Por quê? Porque são informações demais que nós mandamos para as nossas enzimas. Então, nós temos que mandar essas informações de forma organizada. Porque quando eu mando de forma organizada, elas trabalham melhor no meu corpo. E como que é mandar de forma organizada? É mandar pouca variedade por refeição, mas não qualidade. Então, por exemplo, eu tô comendo tomate e alface e azeitona. Ok, tomate, alface e azeitona. Eu posso comer numa boa quantidade, aquela questão crua ali. Mas eu faço tomate e azeitona. À noite eu posso comer cenoura com beterraba. Eu não preciso comer alface, tomate, azeitona, cenoura e beterraba e repolho numa refeição só. Isso eu tô explicando para vocês porque nós trabalhamos com microbiota, que é o seu intestino, para ter uma melhor absorção de vitaminas e minerais, para ter uma melhor formação hormonal, tá bom? Começa por aí. E hormônio está relacionado a tudo. A parte principal que eu trabalho no consultório são mulheres acima de 40 anos que já entraram na fase do climatério ou na menopausa, tá bom? Então, tem muitas mulheres com 48 em menopausa, 52 em menopausa, 55, ou que estão ainda na fase do climatério, mas que já estão sentindo calorões, estresse, o humor muda, irritabilidade, fadiga, dores, dificuldade no processo de emagrecimento. Então, é um processo. Então, a gente trabalhando com o intestino tem uma melhor absorção de vitaminas e minerais. O mesmo ocorre com as nossas enzimas. Então, onde que elas vão estar funcionando? Temos enzimas no corpo todo, mas onde nós vamos estar trabalhando de forma bem eficaz? Pra gente escolher ali o ponto e dar certo, certinho assim, atuar. Na digestão. Quando você tem uma boa digestão, tudo começa na sua digestão. Você não fica pesada, você não fica com flatulência, você não fica indisposta. Então, você começa a ter mais resultados. Isso é muito importante. Eu gosto muito, eu sei que muitas de vocês depois dessas lives, dessa ou outra, e eu vou começar a fazer as lives, vão vir no forma de individual perguntar a relação da consulta. Mas deixa eu falar mais uma vez para vocês aqui, que eu quero que fique bem claro. Eu gosto muito do programa do De Bem com a Balança. Mas eu gosto muito mesmo para mulheres acima de 40 anos. Ele foi não reorganizado, mas ele tem um propósito maior para essas mulheres. Não que ele não possa ser utilizado com outras, com 35, 37, pode. Deixa eu explicar por quê. Porque eu junto alimentação, programa de reeducação alimentar com fitoterapia.
entendeu? Então a gente junta utilizar sucos, shakes, chás, shots, com alimentação saudável e à base de sementes. Logo eu vou ter um equilíbrio hormonal. Como o nosso foco, a maior parte das mulheres tem acima de 40 anos, a gente tá vendo o mesmo, a gente consegue abordar os mesmos problemas praticamente. De uma maneira geral, a dificuldade tô com dificuldade no processo de emagrecimento. A pessoa tem, vamos colocar aqui, uma amiga minha tem 55 anos e tinha muita dificuldade para emagrecer. E ela colocou, eu já consegui emagrecer mais de 10 quilos quando eu tinha 38. E não foi tão assim difícil, eu fiz a mudança alimentar e emagreci mais de 10 quilos. Mas agora com 55 anos, eu não tô conseguindo emagrecer como eu emagrecia com 38. Ou 35, não lembro. E aí ela começa a mudar a alimentação, ela só não muda mais a quantidade. Mas ela muda o que come e o que bebe. E aí começa a ter uma mudança hormonal. Porque aquilo que a gente come, a gente vai transformar isso no nosso organismo. Que essa transformação vai ser através do quê? Dos hormônios que vão responder. Então aquilo que estava sendo difícil começa a se tornar um pouco mais fácil. E de repente muito mais fácil. Eu até tentei tirar um print de ontem. Uma das amigas da BBB, ela estava caminhando e colocou a foto no nosso grupo. E eu falei, uau! E ela mandou um regadinho. Nossa, eu tô muito feliz. Então já falta 1 quilo para eu chegar na minha meta. Nós estamos com 18 dias de programa efetivo. Que ela começou o primeiro dia, segundo dia, e fora os 5 dias do planejamento. E ela tava assim, com 63,200, se eu não me engano, era 63,200. E ontem ela tava colocando pra nós que ela estava com 59,700. E o objetivo dela é chegar em 58 quilos. Então só faltava 1,7 kg para chegar em 58 quilos. Era pouco peso, mas eu não sei também se você sabe, esse eu não sei se você sabe, hoje foi um monte, né? Falei várias vezes. Que quando a gente precisa emagrecer pouco, às vezes a gente não consegue. Às vezes eu pego uma pessoa que precisa emagrecer 30 quilos, para ela emagrecer os primeiros 10, não sei o que você não tá entendendo, depois você me fala, então. Depois, dos primeiros 10 para uma pessoa que precisa emagrecer 30, é muito mais fácil do que às vezes uma pessoa que precisa emagrecer só 5. Por quê? Porque como seu corpo está inflamado, só algumas mudanças que a gente faz, você já responde muito rápido. E 5 quilos a pessoa tem que mudar mesmo todo o sistema certinho ali. Então ela conseguiu muito rápido. Mas o mais legal foi o desinchar abdominal, que nós trabalhamos com os dois. Peso e inchaço abdominal. Então fica aí a sugestão. Entre mulher acima de 40 anos, você, minha amiga, seja uma amiga DBB. Passe o seu ano inteiro mudando a sua alimentação. Nosso programa de mudança são 56 dias. Mas todos os demais fazem com que você mantenha a meta e o objetivo. Isso é muito legal. E eu faço isso há muitos anos. São 12 anos que eu trabalho só nesse processo. E é muito bacana o resultado que nós temos. Porque a grande questão da mudança alimentar é você conseguir manter o ritmo. Porque você até começa bem, mas às vezes para. E o grupo ele motiva. E os desafios também. O nosso maior, assim, com mais tempo, são os 56 dias do DBB, tá? 56 dias são o que tem mais tempo. Aí depois o restante a gente trabalha tudo com 30 dias. Por quê? Para mudar a dinâmica e você não cansar. Só que os 56 dias iniciais, eles são importantes porque eu trabalho com porções de alimentos. Então você tem que entender quantas colheres de arroz, colheres de sopa de arroz você pode comer, quantas colheres de feijão você pode comer, quanto de salada você pode comer. Então ali nós trabalhamos com porção, tá bom? Não, esse programa, né? Você tá perguntando quanto custa o programa e alguém me perguntou como faz para entrar. O programa ele está fechado no momento, tá? Mas você vai lá na minha bio e você vai ver assim, programa de reeducação alimentar, 56 dias. E você entra lá e você já vai cair no WhatsApp. E eu vou começar a trabalhar no WhatsApp essa semana mostrando para elas o planejamento. Então, vai ser aberto o nosso carrinho, provavelmente vai ser aberto. Eu acho, se eu não me engano, acho que dia 25 de abril, que vai até dia 5 de maio. São os 10 dias que vão ficar ali a possibilidade para você participar, porque depois disso eu já começo, entendeu? Já começo, então eu tenho que fechar a turma.
Por que eu faço por turma? Porque você vai estar junto num grupo para te animar. E então a gente vai fazer esse processo, tá bom? Esse processo. Você então tem 15 dias aí para se organizar. Vai, 15, 20, não, 15 não. 21 dias. Vai e entra no grupo, para pelo menos você receber as informações, tá? É só entrar na bio. O programa, ele é extremamente acessível em relação à forma a questão financeira, ele é muito mais acessível que a consulta. A consulta eu também faço, depois se você quiser ir lá, você fala comigo, mas é muito mais acessível. Porque o programa, ele é o ano todo, não falei pra você? Você consegue dividi-lo em 12 vezes. E eu não sei que momento você vai estar assistindo essa live. Então pode ser que quando você esteja assistindo essa live, não seja mais esse valor. E provavelmente não vai ser, mas eu vou deixar esse valor aqui, tá bom? Ele não está aberto, então você não consegue adquirir ele hoje. Não adianta. Você pode até fazer, né, entrar lá e esperar abrir. Aí sim, tá? O programa estava 12 vezes de R$ 59,80. 12 vezes R$ 59,80, tá bom? E poderia fazer mais em conta se a pessoa pega à vista, né? Mas eu falo em parcelar porque algumas gostam de fazer parcelado, fica muito mais fácil. E você tem dieta, porque pra mim estilo de vida é dieta. O tempo todo, ou seja, o ano inteiro. Então você vai ter o primeiro 56 dias, programa de reeducação alimentar com fitoterapia. Primeiros 56 dias. Daí a gente dá um descanso. Porque imagina que você tá numa sala de aula. Aí você dá um descanso. Aí você depois, o segundo é Fitonutri. Ou seja, são 30 dias só com fitoterapia, onde a gente usa chás medicinais, sucos naturais, shots matinais, água saborizada. E tem mais um, água saborizada. Acho que são esses 4. De estratégias, claro que você também tem plano alimentar. Aí depois vem o jejum intermitente, que já começa um pouquinho com o Fitonutri também, mas a gente bate mais forte no jejum intermitente e low carb. Então, assim, é o ano inteiro, todo nesse pacote aí. Fala sério, se não vale a pena. Gente, eu não vejo. Só que tem um detalhe, isso você precisa saber. Se você já assistiu alguma live minha, você sabe que funciona dessa maneira, tá bom? E aí eu vou terminar aqui, tá? Que já são 5h20. As minhas lives, o meu programa e os programas que eu faço, eles têm 3 pilares: físico, mental e espiritual. Vamos lá? Físico, mental e espiritual. O físico, nós trabalhamos muito com a questão se a pessoa... Normalmente as mulheres querem fazer a reeducação alimentar para perda de peso. 80% das minhas amigas da BB querem emagrecer, tá? Então a gente foca muito no processo de emagrecimento. Mas junto com o emagrecimento, aí eu já coloco para 90%. São pessoas que têm problemas articulares. Então a gente tá falando de mulheres com fibromialgia, artrite reumatoide, artrose, lúpus, são mulheres que têm problemas nas articulações e dores, tá? Então nós temos esse quadro, é muito forte, porque normalmente o excesso de peso ou sobrepeso traz, ou alguma doença. Também temos ali a questão de um grupo muito significativo de quem tem estilo de vida, não falta questão hormonal, mas estilo de vida, tipo diabetes tipo 2, tá? Triglicérides alto, colesterol total alto também, esteatose hepática tem bastante. Esteatose hepática é gordura no fígado. É um grupo que nós temos bastante, porque eu tô trabalhando com reeducação alimentar, logo quem tá vindo é porque tá precisando, tá? Então a gente trabalha com a questão física, melhora emagrecimento se for o caso, e melhora das dores mesmo, porque o programa ele tem como objetivo desinflamar o organismo. Tá? Essa é a base. Daí depois a gente vai organizar os nossos hormônios, a gente acaba como consequência rejuvenescendo, tendo disposição. Então, é tudo consequência. Isso é uma consequência de um estilo de vida saudável, tá? Aumento de libido, tudo isso. Mais energia, faz prática de atividade física, então é legal. Beleza, esse é o físico, tá? O nosso físico mesmo, o nosso corpo. O mental, eu trabalho muito com as meninas de não perder o propósito. Por isso que a gente se encontra toda segunda-feira no YouTube. Eu mando o link, toda segunda-feira nós temos encontros. Por quê? Para nós não perdermos o propósito daquela semana. Nós temos que entender o que nós estamos fazendo naquela semana. Então é muito, muito importante mesmo entender o que nós estamos fazendo naquela semana. Toda segunda-feira nós temos encontro. Que hora? 8 horas da noite, tá? Esses encontros ficam gravados, ficam no YouTube, ficam gravados. O programa, ele acontece de 2 formas. As amigas conseguem imprimir o material se elas precisarem, porque eu mando apostilas. E elas também conseguem fazer via Hotmart, aquelas que gostam, porque tem algumas que não gostam de imprimir o material, o livro. Então o programa fica gravado lá mesmo. Todos os dias eu dou atividade, porque às vezes vai que elas perderam, não pode perder. E lá tem quiz, tudo para elas responderem, então é por lá a plataforma. Mas
tem aquelas que gostam de ter o caderno. Então a gente tem o nosso caderno mesmo. É tipo aula mesmo. A gente tem o nosso caderno que a gente vai fazer. Eu vou colocar os stories depois e vou mostrar pra vocês. Então as meninas vão anotando tudo, porque o das tarefas é bem legal. Como se divide almoço, jantar, café da manhã, como se coloca salada, como comemos as frutas, como fazemos o processo enzimático. Então anotar é bem legal. Mas a gente tem o propósito de não perder, né, o objetivo. Então eu trabalho muito na questão do... não é o processo do coach, mas é muito semelhante, porque eu já fiz e faço o processo do coach, é muito semelhante, é propósito, entendeu? É saber onde eu quero chegar, onde eu estou, onde eu quero chegar. Então a gente trabalha com físico, né? Propósito, eu não posso, então as ferramentas de organização de um estilo de vida saudável, eu tenho que saber onde eu tenho que saber onde eu estou, para onde eu quero chegar e não perder, porque o que faz a gente desistir no meio da dieta é o nosso propósito, né? Quando a gente vê, a gente já parou. E o espiritual, aqui que eu queria que vocês ficassem atentas. Porque eu trabalho com os remédios naturais. O que é remédio natural? É o que a natureza nos dá. Tô vendo aqui a banana, caqui, cacau, castanhas. Então, assim, são os alimentos de verdade. Chás, isso são remédios naturais. A OMS já disse que 9 a cada 10 doenças não precisariam nem as pessoas irem para o hospital. Por quê? Porque poderiam ser tratadas através de um estilo de vida saudável, através das escolhas alimentares. A gente sabe que hoje grande parte dos alimentos, eles não são alimentos, são produtos alimentícios que acabam proporcionando doença. E eu acredito muito no remédio natural. E o remédio através da natureza. E aí que tem a parte espiritual. Por quê? Para mim, quem proporciona esses remédios é Deus. Entendeu? É Deus. Então a gente tem o nosso contato com Deus toda manhã. Então a gente pede, cada uma dentro da sua religião, dentro daquilo que acredita, faz sua oração, o seu pedido, mas todos os dias a gente fala, tanto que você conhece a minha frase. Eu posso, pois meu Deus me fortalece a cada dia. Vamos lá? Eu posso, pois meu Deus me fortalece a cada dia. Toda vez, toda manhã a gente pede essas bênçãos para Deus. E à noite nós agradecemos, porque Ele nos deu tantas bênçãos durante o dia que à noite nós temos que agradecer. Então, o De Bem com a Balança é um programa que aborda um programa alimentar de 56 dias com mais outros programas alimentares, que está fitoterapia, jejum intermitente, low carb, então nós temos outros, mas o nome que nós damos é De Bem com a Balança, os remédios naturais transformando vidas. Então nós abordamos os 3 processos, físico, mental e espiritual, a gente acredita nesses 3 pilares. Então, quando você for ser minha amiga DBB, eu espero que você seja na próxima turma, entra lá na minha bio e que às vezes tá aqui no YouTube, né? Eu vou passar pro YouTube também, tá aqui na descrição. Vai lá no programa de reeducação alimentar e entra no WhatsApp, vai cair no WhatsApp. E ali eu te mando depois todas as informações que vai ser a partir dessa semana. Então, fique atenta, porque quando for aberto, é uma oportunidade única, gente. Você pode procurar consulta, você pode procurar programas. Não tem programa que abrange tantos remédios naturais e essa forma diferenciada de fitoterapia, de chá, sucos, shakes, com alimentação saudável, abordando o aspecto físico, mental e espiritual que nem o De Bem com a Balança. Não tem. E nossa faixa etária, verdadeiramente seja dita, porque é um programa exclusivo para mulheres, tá? Então são para mulheres, vamos lá, normalmente acima de 40 anos. Tenho 35, posso participar? Pode, se você se enquadrou no perfil, pode, mas entenda que a maior parte das mulheres que estão lá tem essa idade, tem essa estrutura, né, tem os mesmos problemas, mas eu mesmo comecei o DBB com 30. Então, assim, é só porque as pessoas que começaram a aderir mais ao programa têm essa característica. Então, é muito legal. Eu quero muito que você faça parte. Vai na minha bio, depois entra lá no programa do WhatsApp. O WhatsApp, pra saber as informações, não paga nada, tá bom? E quando for aberto, você vai fazer parte e vai ser uma amiga DBB. Eu brinco que é uma escola do estilo de vida saudável, onde eu sou professora. Imagina me ter como professora? Aprender e ter o seu caderno DBB é muito legal. Eu sou uma professora muito legal, hein, gente? Eu sou uma nutri professora muito legal. E eu dou tarefa. O chá da semana. Essa semana eu mandei pra elas 3 sucos. Então, cada semana a gente vai usar um suco. Então, assim, tem dentro do Hotmart toda a nossa estrutura, mas para eu dinamizar, para elas entrarem lá, mas eu quero deixar dinâmico também, elas ganham chás e sucos também no WhatsApp, para deixar dinâmico. E elas ganharam 3 sucos. Só que esse suco é um para cada semana. Então, tá escrito, ó, primeira semana, segunda semana, terceira semana. Objetivo, equilíbrio hormonal. Toda a suplementação que eu faço é através da alimentação saudável. Então, não é que não tenha, eu não utilize
colágeno, vitamina E, ômega 3, eu até utilizo, mas gente, os meus estão vencendo ali que eu tenho que começar a usar mais. Eu aprendi, apesar de usar muito, fazer a suplementação através da alimentação. E a disposição é muito maior e eu não sobrecarrego o sistema renal e hepático, entendeu? Então é muito legal. Bem, espero que vocês tenham gostado. Eu iniciei falando da castanha. Quem aí perdeu, volta aí no início e vê os benefícios da castanha do Pará, tá? Como consumi-la. E pra quem ficou até o final, vê esse Minha Amiga DBB. Amanhã eu acho que eu vou falar sobre as nozes, tá bom? E aí, então, se você quiser também saber um pouquinho mais sobre as nozes e como utilizar, e como nozes também é um excelente remédio, tanto e um equilíbrio hormonal maravilhoso, e também para quem deseja atividade física, a gente deve fazer. Fora que, mulherada, semente aumenta a libido, hein? A semente aumenta, por quê? Porque tem vitamina E, tem selênio, equilibra os hormônios. Então você vai falar, minha libido tá lá embaixo, come semente, que você vai ver. Tanto que a gente conhece que amendoim não é ótimo. Pra mulher também, não é só pro homem, tá bom? Castanha não é ótimo pra mulher também, não só pro homem, tá bom? Gente, foi muito bom estar com vocês e até a nossa próxima live. Beijão. Se não souber, não consigo, nossa, Nutri, não consegui entrar no grupo do WhatsApp que você falou. Me manda um oi no direct, só que já manda falando assim, quero o programa DBB, programa de reeducação alimentar, pra eu saber que não é consulta. Tá? E as consultas a gente tá diminuindo mesmo para dar atenção cada vez mais ao programa do De Bem com a Balança. Então vocês podem perceber que a gente tá focando muito mais ele, porque nós queremos que você seja uma amiga DBB, tá? Esse é o meu objetivo esse ano. Deus te abençoe ricamente e a gente se vê até amanhã. Tchau, tchau!